Capítulo 19. O túmulo. Estava realmente querendo aprender. Curiosa e interessada, indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais do mundo espiritual. Sentia que minha encarnação foi um período de viagem e agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início da reunião. Visitei todos os meus familiares, alguns tios, amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur me convidou. Não quer ir ao cemitério ver onde o seu corpo está enterrado? É estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não o sinto. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você o respeitou, cuidou dele, mas é perecível. Não esqueceu disso? Vive bem sem ele. A maioria sofre tanto com sua perda. Fomos ao cemitério, que é um local contraditório. Uns acham tristes e não gostam. Outros deliciam-se passeando. É agradável a eles. Lugar de sofrimento a muitos, como também de trabalho para tantos socorristas. Fomos andando e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas, gargalhando. Não nos viram, só conseguiriam nos ver se quiséssemos. Somos mais sutis. Eles veem o que vibra igual à matéria. Não paramos. Logo na entrada, escutei gemidos, ainda desesperados, que saíam de alguns sepulcros. Muitos inconformados com a morte do corpo não querem largá-lo, explicou Arthur. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentavam ajudar, amenizando o sofrimento dos irmãos imprudentes que amaram mais a matéria, o corpo perecível, que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Estes espíritos bagunceiros vêm visitar o cemitério por não ter algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo foi enterrado, vi duas senhoras que não conhecia que comentavam baixo. Patrícia morreu tão jovem, era bonita e educada. Estudava, trabalhava, era um ser útil, tinha futuro. Coitada. Oravam com sinceridade para mim. Elas não sabem que tenho um presente e futuro lindos, eu comentei. Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas, agradecendo-as, envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A oração muitas vezes não atinge a quem se pretende beneficiar. Indiscutivelmente beneficia a quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio. Arthur parou e mostrou. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres. Meu pai sabiamente colocou. Aqui jaz os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nossos meios. Saudades. Fiquei por um minuto a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo. Agora compreendia o que Jesus falou. Deixai os mortos enterrar os seus mortos.
além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta, vi os espíritos, além de ter perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso e ao espírito desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como outro, eram apagados, feiosos, até cheiram mal, como encarnados que vibram no mal e não fazem suas higienes corporais. Vamos, Patrícia. Arthur me chamou. Sim, foi um alívio sair do cemitério. Não gostava de ir encarnada e nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me. Junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas, mas, se lá ficam, é para esperar a hora certa para uma orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental, que somente os desencarnados veem, é bem grande. É um posto de socorro onde atende desencarnados enfermos. Tem um pátio para os encarnados, para nós, um jardim, tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores me cumprimentaram, sorrindo, como se me conhecessem. De fato, a conhecem, esclareceu Arthur. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci os agrados. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com o Tião e Lourenço. Quando for começar os trabalhos, mando buscá-la. Aqui que Arthur se referiu é frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, um corredor mais estreito, uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos os desencarnados que ali vão em busca de socorro e orientação. São atendidos e encaminhados ao trabalho e à ajuda necessária. Como vão os encarnados em busca de ajuda, também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo. E começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhados, os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo seu filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor veio pedir ajuda para a filha encarnada que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos. Depois, os orientadores estudam cada pedido e procuravam atendê-los no que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se. Andava com dificuldade e se queixou. Vim aqui pedir ajuda ao seu Zé. Há tempo estou doente e vou piorando. De um tempo para cá, todos parecem me ignorar. Não me dão atenção. Remédios, não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos,
Venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados. De repente encarou-me. Valha-me Deus! Gritou. A filha morta do seu Zé, uma assombração! Acuda-me! Corri e me escondi por trás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes. Outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação, através de uma incorporação. É assim que funciona, Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei rindo para os meus amigos. Que susto o coitado levou! Não queria assustá-lo, nem quero assustar ninguém. Você não assombra. Sim, enche de luz e alegria onde esteja. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer o seu estado e teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá, tentando, no que era possível, ajudá-lo. Estava anotando pedidos, distraída, quando escutei. Psiu. Olhei, era um rapaz que sorriu. Oi, disse ele. Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal. Começava a temer que estava ficando invisível. Parei de escrever, olhei-o, era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não conversa com a gata. Sabe bem, você é bonita. Quando larga o seu serviço, posso esperá-la e levá-la para casa ou mesmo passear um pouquinho? Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz, não quer entrar e entender por que a maioria lhe julga invisível? Não tenha medo. Venha, necessita conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com eles, mas antes virou para mim. Espere-me no final, quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, este moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite! Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma tremenda risada. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. No Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio me buscar e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Este espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamos em cadeira plasmada acima do solo material e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso em vê-los. Fiz a eles uma oração de gratidão. Oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento. Vi o moço que conversou comigo na fila. Olhava-me fixamente e, ao olhá-lo, ele sorriu e acenou com a mão. Maurício, vendo o meu constrangimento, sorriu. De novo não soube o que fazer. O moço continuou a acenar a mão. Acenei a minha, um tchauzinho, ele ficou contente. Acomodei-me atrás de Maurício para que ele não mais me visse.
Um encarnado se apresentou acompanhado de um desencarnado, visivelmente atuado, e fez uma pergunta sobre um assunto que lhe afligia. Para nós desencarnados, este senhor era portador de mediunidade. Todos os médiuns têm que frequentar um centro espírita? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que querem, trabalham com a mediunidade, os que querem ser útil. O sensitivo precisa de assistência da presença de amigos desencarnados. Esta é a razão que os médiuns normalmente precisam ir a um centro espírita. Estes amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar, evitar que zombeteiros, espíritos necessitados, possam perturbar o sensitivo. Para que haja esta ajuda, estes desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia do médium também a esses trabalhos. Se o médium encarnado não participa de um grupo, o desencarnado vai continuar participando e ajudando. Não irá parar, porque o encarnado não quer trabalhar. Só não irá ajudá-lo. O desencarnado dispõe de ajudar todos os médiuns, mas lhe quer como companheiro, que trabalhem, cresçam juntos. Num trabalho num centro espírita, ambos aprendem e crescem. Vão participar do socorro a desencarnados e outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas, ou aprende pelo estudo, pesquisas, a se livrar desses, ou vai trabalhar na companhia dos bons encarnados, melhor dizendo, dos bons desencarnados, fazendo bem. Todos devemos nos transformar e ajudar a transformação de outros para que sejam todos felizes um dia. O médium não tem que ir a um centro espírita. Ele necessita ir para ser ajudado, aprender a ajudar. Para isto, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai: podemos tirar lições de perseguições de desencarnados ignorantes que nos fazem? É certo que devemos nos livrar deles. Tenho visto muitas pessoas que vêm aqui, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu: muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se de seus desafetos, como se fossem uma loja para buscar algo que querem para o seu conforto. Muitos vão ao centro espírita achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Estes encarnados que assim agem não veem que algo está errado com eles, com seu bem-estar. Isso aconteceu pela própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imagina que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal nenhum e que Deus não faz mais do que obrigação em aliviá-los. Aliviá-los, esquecem e completamente do ocorrido, do socorro que receberam, do que aconteceu antes de sofrer aquele mal, e volta a ser como antes. Outros, no entanto, ao se depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam socorro. Sim, é certo buscar socorro. Aliviados, param de pensar. Dois fatos lhe chamam a atenção: o mal-estar interior
e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos seus sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrer um encarnado necessitado, são perseguidos por outras entidades maléficas que podem investir sobre eles. Mas, em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para se aprimorar. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com os meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer estados inferiores, vou consolidando minha atitude nos bons usos das coisas, Deus e da natureza. A dificuldade para uns são punição, para outros, oportunidades e estímulo para a sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça. Todo sofrimento é quitação do débito do passado ou sofremos também por outro motivo? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre é contestável que hoje é consequência de ontem. Também o hoje é a causa de amanhã. Se hoje as circunstâncias são adversas, se estou consciente, posso transformá-la. Estas adversidades ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar do nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré. Ele nos disse: Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, que os aliviarei. Para o homem insatisfeito com Deus, com aquilo que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna um castigo, um martírio. Já o homem que procura aprender com Deus, servi-lo, amá-lo, todas as dificuldades são oportunidades que ele aproveita para superar. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. Uma pessoa suja é natural que se lave, se purifique. Para outros, o banho é um sacrifício. Muitos gostam de estar limpo, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da sujeira. Os que não gostam, estão sujos, incomodam-se. Nossos erros, vícios, são como uma sujeira. Para estar limpo, é necessário limpar-se, querer se limpar. Mas às vezes, se quer estar limpo, mas não deixam as coisas sujas, esta luta para limpar-se muitas vezes nos traz sofrimento. É como um alcoólatra que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tire o mal-estar da ressaca, mas continua bebendo. Assim são muitos que procuram a casa espírita e querem passe para eliminar o mal-estar da ressaca dos seus erros, mas continuam no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após meu pai leu a parábola dos operários da vinha, Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, e explicou: a maioria de nós outros, em diversas fases da vida, atendemos ao convite divino do nosso aperfeiçoamento espiritual. É início tido como trabalho.
São crentes e, como tais, procuram exercitar os preceitos da lei divina. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio do dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento, nos dizeres das parábolas, são os assalariados. Estes crentes da bondade, do amparo divino, dedicam a sua existência ao exercício da fraternidade, solidariedade e o amor prescrito pela sua crença. E como pontos fundamentais, propiciam a chegada de uma nova era em que os homens deixam de se matar, de se explorar, de ser egoísta, trabalham intensamente este modo de viver, inspirado na promessa de Jesus que haverá um novo céu, uma nova terra. Jesus sempre usou um símbolo material para inocular nele um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmos. O cosmos é a casa de Deus. Todos somos chamados para participar espontaneamente desta vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária, pois é fato que somos filhos desse cosmos e, como tais, devemos agir. Mas, enquanto a consciência desta filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente desta sinfonia universal. Aí então se dividem, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas, neste documento cósmico que esta parábola nos ensina, vemos ainda entre aqueles que estão a serviço do Senhor as diversidades das intenções. Todos são chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, servindo ao Senhor, mas a motivação é diferente entre um e outros. Esta é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta que só faz algum trabalho esperando um benefício ou pagamento ou posição de grandeza, mede os que têm a receber e seja um pagamento os benefícios pela extensão do esforço de que ele desprendeu a proveito do seu Senhor. Pois este homem virtuoso ainda não concebe como herdeiro divino. Este Senhor ainda lhe é algo separado, ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que ele espera é de acordo com as privações que ele submete da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida está vinculada a comparações que faz com seus semelhantes. Este homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Este homem, mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com a capacidade de compreensão maior, já não trabalham comparando ou esperando pagamento. Seja este em forma de posses, prazeres ou prêmios, nem em função de posições espirituais. Eles sabem e se sentem filho deste Senhor. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhe pertence. Tudo o que é deles
sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição numa ação, é necessário que ela seja feita com satisfação. As atitudes destes são perenes, pois eles cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam na parábola. Os que chegaram primeiro queriam receber mais que os outros. Como já dissemos, eles estão no campo da quantidade de posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo o que fazem é por amor, pois têm o prazer em trabalhar na vinha do Pai, pois também é deles. Há duas classes de homens que estão trabalhando na vinha, mas se diferem uma da outra. É baseado nesta diferença que vem o pagamento do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o sucesso no plano físico e mental, baseado em posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede a paz, amor, alegria, felicidades imperturbáveis que não estão ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco, nem ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos de Jesus que tanto fala o meu Pai. Os que estavam na praça estavam esperando ser chamados para trabalhar. Os ociosos não se apresentaram na praça para o trabalho. Estes são os que não se preocupam diante do ciclo evolutivo em desenvolver o talento que o homem possui em estado embrionário. Não foram admitidos porque o círculo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam, o Nazareno, há 2000 anos, já fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não desta vinha. Está em nossas mãos trabalhar esperando o pagamento. Está em nossas mãos construir aqui e agora um novo céu e nova terra. Basta que queiramos, trabalhemos. Meu amigo e minha amiga, final do capítulo 20. Grato abraço a todos.